Capítulo 2: Um novo mundo se revela para mim. Houve ali então, Napoleão Hill, uma experiência de renascimento. Ele se afastou de todas as formas de medo e seguiu em busca dessa fé inabalável que ele conseguiria os recursos para a publicação. E ele começou a buscar na mente alguém que o ajudaria a encontrar os 25 mil dólares para a publicação. E a hora mais escura é justamente um pouco antes da aurora, diz o livro. Ficou 2 dias procurando de forma exausta, caiu no sono de tão cansado e foi acordado pelo outro eu com o nome Albert L. Peltron. Imediatamente ele enviou uma carta ao Sr. Peltron, que aceitou publicar o livro. E aí o outro eu dele se sai muito bem. Primeiro cheque dos royalties dos livros que foram publicados, da filosofia que foi publicada, rendeu 850 dólares. Se um melhor quarto de hotel custava 20 dólares, os primeiros royalties da filosofia geraram quase 1.000 dólares. E no momento que ele abriu o envelope, o outro eu disse: sua única limitação é aquela que você impõe à sua própria mente. E aí serve para a gente aqui também. A nossa única limitação é aquela que nós mesmos vamos impor à nossa mente. Não existe derrota permanente ou fracasso permanente para quem encontra o outro eu. O outro eu, ele não tem precedentes. Ele não reconhece limites. Ele sempre acha um modo de realizar desejos. Derrotas temporárias não são fracassos. Grande força, a gente adquire grande força se descobre o outro eu. Fracasso nada mais é que uma bênção disfarçada. A entrevista vai falar muito sobre isso. Para cada derrota temporária, para cada fracasso temporário, existe um benefício equivalente, uma semente do benefício equivalente. Na pesquisa, Napoleão Hill descobriu que os grandes líderes tiveram muitas derrotas temporárias antes do sucesso. De Jesus Cristo a Thomas Edison. Os homens que mais realizaram foram os que mais se depararam com formas de fracasso. A fé tem um novo significado por Napoleão Hill a partir desse momento, porque em 1929 havia uma grande crise econômica, crise e miséria para milhões de pessoas. A crise de 29, pessoal, para quem não sabe, ela foi causada pela superprodução e pela falta de regulação da economia, um excesso de crédito e por uma grande bolha de especulação. E aí, olhando para essa crise de 29, Napoleão Hill teve uma conclusão que eu achei brilhante, que nós vivemos recentemente, na pandemia. Pior que ser forçado a trabalhar é ser forçado a não trabalhar. E aqui ele também fala de uma lei da compensação, de Ralph Waldo. A lei é a lei moral que governa o universo. Ela dá a cada um o que é devido, de maneira simples e didática, para você entender. Tudo que você quiser, haverá um preço a ser pago. O esforço será, de alguma maneira, recompensado. Isso serve para o lado positivo e para o lado negativo da coisa. Então, se a gente tem disposição para ajudar, a gente vai encontrar pessoas com dificuldades muito maiores que as nossas. Porque eu pergunto, né? Qual é o tamanho das nossas dificuldades? O quanto nós estamos preparados para suportar a agonia? Eu volto de novo à questão de treino. Quem fizer qualquer atividade física que tenha grande necessidade de energia, vai se deparar com grande agonia. Nós não treinamos para vencer a agonia. E aí, nos pequenos momentos de agonia, a gente acaba cedendo e acaba transformando essas coisas em fracasso. Por isso que as pessoas começam a atividade física e param, começam a correr e param, começam a ler e param, começam a treinar e param. 98% das pessoas fracassam em tudo. Isso é uma grande lição do livro. O valor de dar antes de conseguir. Essa é a grande lei do retorno. E nem sempre a lei do retorno retorna das pessoas que a gente ajudou, mas ela sempre vem. A lei do retorno para as coisas boas e ruins nunca falha. Para usar a força do outro eu, nós não podemos estar impregnados de ganância, avareza, inveja e medo. Porque se você impregna o seu cérebro com esse lado negativo, ele esconde o lado positivo. Ele se sobrepõe ao lado positivo. Esse livro, na verdade, turma, ele foi escrito para um desejo sincero de ajudar outras pessoas a encontrarem outro propósito. Oração, por exemplo, precisa de propósito.
E aqui tem um insight muito valioso, mas muito valioso. A gente vai ver. Porque uma das perguntas do Napoleão Hill ao diabo, agora que a gente já está indo, né, se aproximando da entrevista, é por que as orações falham tanto? Por que as pessoas rezam, oram, pode chamar como quiser, por que tem tanta falha quando as pessoas oram? Um novo meio de orar, né? A gente acaba orando, a maioria das pessoas ora ou reza só quando está em muita dificuldade. A gente deve agradecer sempre por tudo que a gente já tem. Isso vai levar a nossa mente, isso vai mudar o status da nossa mente. A gente tem um corpo maravilhoso, se a gente tem uma mente equilibrada, se a gente não está doente, se a gente tem uma imaginação criativa, se a gente tem liberdade, se a gente consegue acessar essa inteligência infinita, se a gente se aproxima de Deus, tem muitas coisas na nossa vida que a gente pode agradecer e não agradece. Alguns sinais que a gente acaba subestimando. Mudanças, transformações do mundo, medo, incerteza, pânico. Os ciclos, eles continuam, com crise ou sem crise. As estações do ano vão se repetir. Os ciclos se repetem, porque a lei da natureza sempre prevalecerá. Depois de um verão agitado, sempre nós teremos a calmaria do inverno. O que de fato muda não são os ciclos, não são as leis da natureza. O que de fato muda é a mente do ser humano, porque nenhum espaço no nosso cérebro ficará vazio. Olha como isso é louco. Existe um ditado antigo: cabeça vazia, oficina do diabo. E o livro mostrou, e vai mostrar isso com o passar do tempo, nenhum espaço no seu cérebro ficará vazio. Ele será preenchido, e se você não cuidar, ele será preenchido com medo. Todo indivíduo tem o poder de mudar o estado material ou financeiro, mas primeiro ele é obrigado a mudar as suas crenças. Crença é diferente de desejo. Todo mundo é capaz de desejar vantagens financeiras, materiais ou espirituais. Mas o elemento fé é a única coisa verdadeira pela qual o desejo pode ser transformado em crença. Muito cuidado com os desejos profundos e faça sempre uma checagem nas suas crenças. Porque você aprendeu coisas, você pensa coisas que você não sabe nem de onde veio. Você simplesmente ouviu alguém dizer, ouviu alguém fazendo e assumiu aquilo como crença e nunca mais se livrou delas. Você não construiu essa crença. Você não validou essa crença. Então, aqui vai outro grande insight. Cheque as suas crenças. Essa crença me traz resultado? Essa crença faz sentido? De onde ela veio? Em que momento ela virou crença? Como é que ela foi implantada na cabeça das pessoas? É legal, essa crença me faz prosperar. Ok, eu vou seguir com ela. Essa crença aqui não tem fundamento. Ela foi inserida na cabeça das pessoas em um pequeno momento de dificuldade. Ou por uma experiência ruim, de fracasso que alguém passou. Ela não serve. Ela não me ajuda a prosperar. Eu elimino ela da minha cabeça. A fé, turma, é o começo de toda grande realização. Se Thomas Edison tivesse parado, simplesmente desejando algo, não teria feito nada. Mas ele fracassou mais de 10.000 vezes antes de arrancar os segredos que ele arrancou da natureza. Ou seja, ele tentou até conseguir. Em tudo que nós acreditamos ser verdadeiro, nós vamos realizar. Por isso que as crenças são tão importantes. Por isso que as crenças te levam a outro patamar. Só que muitas vezes crenças foram implantadas na sua cabeça, só que você só muda elas com experiências novas. Não adianta eu te contar as minhas. Você não vai mudar as suas crenças.